Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar o nosso episódio 8 do documentário Origens, Como Surgem as Doenças. Para esse é um tema muito especial que nós vamos tratar com o título de Se Meu Pâncreas Falasse. É exatamente isso que nós vamos trabalhar hoje. É ver quais são as respostas que a célula beta pancreática dá a uma modificação na conduta alimentar baseada em uma dieta rica em carboidratos. Vamos imaginar aqui então, todos os alimentos que nós comemos, eles têm uma característica química de conteúdos nutricionais. Esses conteúdos nutricionais, eles são basicamente triturados, modificados através do processo de mastigação e salivação, que são transformados então em o que a gente chama de bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele é transferido então da cavidade bucal superior até a cavidade estomacal, onde ele recebe a incorporação de uma série de enzimas digestivas e de ácido clorídrico e se transforma então num conteúdo extremamente ácido chamado de quimo. O quimo, por sua vez, ele serve como um metabolismo pré-digestivo que faz com que os componentes nutricionais dos alimentos sejam translocados, distribuídos até a primeira porção do intestino delgado, onde recebem o aporte de uma sequência de enzimas produzidas pelo pâncreas, chamadas de suco pancreático. No suco pancreático, nós temos então um conjunto de enzimas, como eu falei para vocês, e o principal delas para a digestão dos carboidratos é chamado de amilase. A amilase, então, converte todos esses conteúdos de carboidratos ingeridos na dieta em 3 unidades nutricionais básicas: glicose, galactose e frutose. Então esses 3 açúcares, eles são absorvidos ao nível intestinal e fazem ou compõem então, depois de um determinado intervalo de tempo, um nível glicêmico. Ou seja, a glicose plasmática aumenta à medida que a gente consome teores maiores de carboidratos. Em resposta a esse teor glicêmico, nós temos uma captação dessa glicose por uma proteína especializada na captação de glicose chamada proteína transportadora de glicose, ou GLUT. A GLUT, expressa então nas células beta-pancreáticas, é capaz de captar um nível maior de glicose que, em conjunto com o oxigênio da circulação sanguínea, consegue, no processo de metabolização mitocondrial, transformar essa glicose e o oxigênio em ATP. Esse ATP, em resposta a essa glicemia aumentada, promove um bloqueio desses canais de potássio na membrana das células beta-pancreáticas, gerando uma voltagem específica nessa membrana. Essa voltagem, ela percorre a extensão da membrana da célula beta-pancreática e estimula um canal de cálcio sensível à voltagem. No momento em que esses canais são ativados pela diferença de potencial gerado pelo bloqueio de canal de potássio, o cálcio entra dentro dessa célula beta-pancreática, forma um complexo com a calmodulina e estimula uma calmodulina quinase. Essa calmodulina quinase, por sua vez, faz um processo de fosforilação para a liberação de grânulos contendo insulina. A insulina, em resposta então a essa glicemia aumentada, é liberada da célula beta-pancreática e fisiologicamente transcorre ou percorre toda uma extensão vascular até chegar nas suas células-alvo, como por exemplo as células musculares. Essas células musculares, em resposta à presença da insulina, reagem produzindo um processo de autofosforilação que leva a uma transcrição da informação gênica nessa célula para a expressão de mais proteínas transportadoras de glicose na membrana. Então, quanto maior a estimulação do receptor de insulina na célula-alvo, tanto maior o número de proteínas transportadoras de glicose que são transportadas para a membrana para o processo de captação da glicemia plasmática. Essa glicose que é efetivamente captada para o interior do citoplasma da célula muscular é utilizada, como nas células beta-pancreáticas, para a produção de ATP, com o consumo de oxigênio e glicose na cadeia respiratória
gerando então ATP, que é utilizado para o processo de contração fisiológica dessas células musculares, por exemplo. Isso é a fisiologia que normalmente acontece nas pessoas normais. Só que quando nós temos uma dieta rica em ingestão de carboidratos e temos também associado a isso um estresse oxidativo celular, o consumo exagerado, mais esse estresse mitocondrial que é produzido pelo aumento da atividade de secreção de insulina, pode gerar a produção de radicais livres. Esses radicais livres, em especial o radical superóxido, o O2-, é produzido ao nível intramitocondrial depois que o oxigênio é utilizado na cadeia respiratória como um subproduto da reação de formação de ATP. Quando esse radical livre é formado ao nível intramitocondrial, ele pode efetivamente iniciar um processo de oxidação dessa mitocôndria que leva à liberação de uma proteína chamada citocromo C, e a citocromo C, ao nível citoplasmático, começa ou inicializa um processo de ativação de proteases, como por exemplo a caspase 9, que ativa a caspase 3 e que leva a um quadro de apoptose das células beta-pancreáticas. A apoptose de várias células beta-pancreáticas acabam gerando um quadro de insuficiência da secreção de insulina relacionada à característica do diabetes. Então essa é uma das principais causas oxidativas que levam o paciente, dentro de uma dieta hipercalórica focada em carboidratos, a produzir os quadros de diabetes. Era isso por hoje. Espero que nos vemos na próxima semana com mais um capítulo do nosso documentário Origens. Até lá!